e concedo a palavra ao Dr. José Luiz Mendes de Oliveira Lima, que fará sustentação oral pelo réu Walter Souza Braga Neto. Seja bem-vindo à tribuna, Dr. José Luiz. Vossa Senhoria tem até 1 hora para a sua sustentação oral. Eminente presidente, ministro Cristiano Zanin, inicialmente eu preciso agradecer Vossa Excelência por ter prorrogado a sessão para que eu pudesse usar essa tribuna sagrada, porque se eu tivesse que esperar mais uma semana para ser o último a falar, os poucos fios de cabelo que eu tenho na terça-feira, não teria nenhum. Presidente, muito obrigado pela gentileza de Vossa Excelência. Eminente decana desta colena primeira turma, ministra Carmen Lúcia, é sempre um prazer reencontrá-la. Eminente ministro Luiz Fux, eminente relator, ministro Alexandre de Moraes e eminente ministro Flávio Dino. Douto, sou procurador-geral da República, receba desta defesa o respeito e a admiração pela instituição e por Vossa Excelência que representa. Eminentes advogados que dividem a tribuna, senhoras e senhores serventuários da Justiça. Senhor presidente, eu gostaria inicialmente de fazer 2 registros. Em toda oportunidade que eu tiver como advogado e como cidadão, eu quero dizer que vou prestar solidariedade ao Supremo Tribunal Federal e aos seus integrantes pelos ataques que essa corte vem recebendo. E eu não tenho a menor dúvida que a grandeza desta corte e a grandeza de Vossas Excelências já superaram esses ataques. Eu me lembro, ministra Carmen Lúcia, quando do julgamento da ação penal 470, conhecida no mensalão, que Vossa Excelência atuou, que o eminente ministro Luiz Fux também atuou num certo momento, e eu atuei como advogado. Naquela época tinha uma cobertura frenética da mídia, mas em momento algum essa corte sofreu os ataques e Vossas Excelências recentes. E eu acho que é inadmissível, eu, como advogado, ministra Carmen Lúcia, eu não tenho como ficar quieto. Então, eu presto aqui, registro aqui, presidente Zanin, a solidariedade a essa corte e a Vossa Excelência. E quero dizer também ao eminente ministro relator que hoje, dessa tribuna sagrada, eu vou apresentar alguns argumentos que vão divergir, evidentemente, de Vossa Excelência. Mas o fato de divergir de decisões de Vossas Excelências, eu quero dizer textualmente que não quer dizer, em momento algum, que eu acolho os ataques que foram feitos a Vossa Excelência. Vossa Excelência tem passado, Vossa Excelência tem presente e Vossa Excelência tem futuro nesta corte e no Brasil. Eu precisava deixar isso muito claro. O segundo registro, presidente Zanin, eu lembro que eu falei até olhando para o ministro Flávio Dino, quando do recebimento da denúncia, da emoção de falar nessa corte, né, que as mãos ficam geladas. E nesta data, ministro Flávio Dino, nesse momento que eu estou aqui nessa tribuna, essa emoção, ela aumenta. E por que ela aumenta? Porque eu estou defendendo um homem de 40 anos de serviços prestados a esse país, ao Exército Brasileiro. Um homem sem qualquer mácula, sem qualquer mancha na sua carreira. E se a denúncia for aceita da forma como foi proposta pelo Ministério Público, este homem que tem 69 anos, ele provavelmente passará o resto da sua vida no cárcere. Portanto, a responsabilidade desse advogado e a responsabilidade desta corte é brutal. E é evidentemente que este advogado fica emocionado com essa situação de um cliente que, evidentemente, eu passei a ter uma relação. E eu preciso dizer com todas as letras, já no início desta fala, Walter Souza Braga Neto é inocente. Walter Souza Braga Neto é inocente. E quem diz isso? Não é este advogado, são os autos. São as provas que foram produzidas nesta ação penal. São as testemunhas de defesa, são as testemunhas de acusação, são os interrogatórios e são os inúmeros documentos que foram juntados neste processo. Presidente Zanin, essa defesa não desconhece o clima deste julgamento. Lá fora. Aqui dentro, não. Aqui dentro eu estou falando do Supremo Tribunal Federal. Aqui dentro eu estou falando dos magistrados mais experientes desse país. Essa aqui é serenidade. Aliás, como foi o julgamento aqui dentro? Que é o que importa. Inicio a minha defesa
falando do cerceamento de defesa. São duas circunstâncias que eu gostaria de falar dessa tribuna sagrada, que eu entendo que, nesse processo, que para muitos é o julgamento mais importante da história do Supremo Tribunal Federal. Em qualquer processo, evidentemente, que o direito de defesa não pode ter mácula. Mas eu quero dizer que nesse processo que tem uma repercussão internacional, repercussão nacional, um ex-presidente da República, generais, ministros, enfim, eu entendo que o direito de defesa não pode ter nenhuma mácula. Vossa Excelência, presidente Zanin, que advogou, e muito bem, sabe da importância do exercício pleno da defesa. E neste processo, com o máximo respeito ao eminente relator, esta defesa não teve esse exercício pleno. Nós estamos falando aqui, eminente ministro Luiz Fux, do acesso à prova dos autos. O eminente colega Celso Villar abordou muito bem essa questão e eu vou, mais ou menos, sobre essa linha também que eu quero colocar. Nós tivemos acesso, e o eminente relator disponibilizou, evidentemente, as peças às defesas, mas nós tivemos acesso, ministro Flávio Dino, à totalidade, à quase totalidade de todos os documentos no dia 17 de maio deste ano. 2 dias antes do início da instrução. Depois, em 6 de junho e 7 de julho, essa documentação foi complementada por ofícios da Polícia Federal. Pois bem, nós estamos falando de mais de 70 terabytes de documentos. É uma quantidade industrial. Me lembro quando a imprensa fez uma matéria, 225 milhões de mensagens e áudios. Mais de 1.200 aparelhos celulares apreendidos. Mais de 1.200 laudos. E essa ação penal que Vossas Excelências hoje analisam, ela não é oriunda apenas de um inquérito policial. Tem mais de 19 procedimentos correlatos com a inicial que foi apresentada a Vossas Excelências. Não seria razoável que as defesas, e todas as defesas pleitearam, e todas as defesas tiveram seus pleitos negados, tivessem um pouco mais de tempo para analisar esse processo? Não seria razoável, eminente ministro Luiz Fux? Evidentemente que sim. Ninguém quer a prescrição, ninguém quer que esse processo... E é um processo que, evidentemente, que tem que acabar. Mas que tivesse um tempo mais razoável, presidente Zanin. Recentemente, o CNJ apresentou um documento que chama-se Justiça com Dados. E um procedimento, eminente ministra Carmen Lúcia, que tramita no juizado especial, dura 9 meses. Este procedimento, da data do recebimento da denúncia até hoje, nós estamos falando em 6 meses. Bom, disse tem um réu preso, nosso cliente, que nós nos insurgimos inúmeras vezes contra a sua prisão. Evidentemente que com o processo com o réu preso, o prazo tem que ser mais rápido. Mas essa rapidez não pode prejudicar o direito de defesa, ministro Fux. E nós não estamos falando dessa quantidade industrial de documentos que foram disponibilizados pela imprensa, a defesa, de maneira organizada, né, que a Polícia Federal fez um começo, meio, enfim. Não, é o documento da AMP. Ela despejou esse processo, e essa forma, eminente ministro Flávio Dino, que a Polícia Federal colocou esses documentos, a defesa não tem como olhar. Para Vossa Excelência, nós juntamos um laudo técnico, que está aqui juntado nessa ação penal, só para conseguir abrir todos os documentos, nós demoramos mais de 30 dias. Portanto, é evidente que a defesa teve a sua atuação cerceada por essa questão, por falta de tempo minimamente razoável. Aqui ninguém está pedindo uma coisa de 1 ano para depois, não é isso, mas que ela pudesse exercer a sua defesa. Segundo cerceamento de defesa, e sempre registrando o respeito ao eminente relator, é o fato de ter sido negado a esta defesa gravar o ato de acareação que foi celebrado entre Walter Souza Braga Neto e o réu colaborador. Sua Excelência, o presidente Zanin, quando abriu os trabalhos dessa sessão, disse exatamente, falou da publicidade desse julgamento, que a TV Justiça estaria transmitindo a audiência de ontem e a audiência de hoje, a sessão de ontem e a sessão de hoje. O eminente relator, quando fez o seu relatório, pontuou a importância da publicidade
nesta ação penal. E evidentemente que tem que ser pública mesmo. Mas por que todos os atos processuais desta ação penal, oitiva de testemunhas, acusação, defesa, interrogatório, tudo, a audiência de recebimento da denúncia, todos os atos foram públicos. Todos os atos foram gravados. E por que a cariação não foi? Qual o fundamento legal, ministra Carmen Lúcia, para não se gravar esse ato? Com a máxima vênia, com o máximo respeito. Não existe fundamento legal para isso. Não existe. Sua Excelência, o eminente relator, fundamentou a decisão e eu vou pedir vênia para ler. O que acontece? É instalado o ato da cariação. Este advogado pediu a palavra pela ordem, indagou a Sua Excelência se o ato seria gravado. O eminente relator disse que não. Eu perguntei se eu poderia gravar e Sua Excelência também disse que não. E constou na ata. A gravação poderia gerar pressões indevidas, inclusive por meio de vazamentos pretéritos, do que seria ou não perguntado aos corréus, que poderiam comprometer a instrução processual. Importante que se diga que a cariação foi o último ato da instrução processual. Portanto, ela não poderia prejudicar qualquer outro ato processual. Se tivesse vazamentos pretéritos, e aí seria este advogado, porque é este advogado que estaria gravando, que esse advogado, se tivesse feito um mau uso das gravações, que sofresse as penas da lei. Mas, com o máximo respeito, não há fundamento legal para essa negativa. Todos os atos processuais... Não está funcionando o áudio. É? Alô? O áudio não está funcionando. O áudio não está funcionando. Eu acho que... Voltou. Voltou. E veja o prejuízo que essa defesa sofreu. O advogado não pode dar testemunho. Pessoal, eu não posso dar. Eu não posso dizer a Vossa Excelência, eminente ministro Flávio Dino, acho que retornou agora. Acredito que houve o retorno agora. Sim, obrigado, presidente. Então, eu dizia, ministro Flávio Dino, que o advogado não pode dar um testemunho pessoal. Então, eu não posso dizer a Vossas Excelências quais foram as expressões do réu colaborador que mente quando foi interpelado pelo general Braga Neto. Se ele ficou com a cabeça baixa, se ele ficou com a cabeça acima. Se o meu cliente o interpelou, o que o meu cliente disse sobre essas afirmações, as afirmações dele, eu não pude dizer. E a lei me permite, a jurisprudência dessa corte permite, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite que os advogados possam gravar. Portanto, com o máximo respeito, a defesa entende que essa decisão do eminente relator maculou o direito de defesa. E, por esse motivo, o processo deve ser anulado a partir deste ato. O ministro Zanin, que honrou a beca e hoje honra a toga, sabe muito bem o que é a prerrogativa, o que são as prerrogativas dos advogados. Quando o advogado tem a sua prerrogativa violada, na verdade é um cidadão. É um cidadão da sociedade civil, porque é ele que outorga um mandato para que este advogado venha defendê-lo perante a justiça. Portanto, eram essas duas questões que eu gostaria de colocar a respeito do cerceamento de defesa. Passo agora, presidente, a falar dos vícios do acordo de colaboração premiada. E eu me lembro muito bem da fala do eminente ministro Luiz Fux, a quem sempre eu vou render minhas homenagens, que quando do recebimento da inicial, e essa corte validou o acordo de colaboração premiada, Sua Excelência mencionou textualmente: neste momento, nesta fase, eu acompanho a maioria para dar validade, reconhecer a validade do acordo de colaboração premiada, mas me reservo, de ao final, em manifestar efetivamente sobre isso. Portanto, a defesa, evidentemente, que entende que há necessidade de se abordar novamente, ministro Flávio Dino, os vícios dessa colaboração. E já vou dizer desde logo que eu vou rebater ponto por ponto da colocação do eminente advogado do réu colaborador,
quando mencionou aqui sobre a voluntariedade. 3 são os vícios que essa defesa entende que tem nesse acordo de colaboração premiada. Um acordo celebrado entre Polícia Federal e colaborador sem a participação do Ministério Público. O colaborador preso durante 4 meses, em 3 dias ele negocia as condições, presta 6 depoimentos sobre 9 temas. E não são os depoimentos, eminente ministro Luiz Fux, que lá na frente, as várias versões que o réu colaborador fala sobre Braga Neto, né? Nós estamos falando ainda no início. Portanto, ele faz este acordo às pressas, sem anuência do Ministério Público. Eu quero dizer que eu sou um defensor do acordo de colaboração premiada. Eu acho que é um exercício do direito de defesa, fundamental. Mas ele tem que ser coerente, ele tem que ter provas do que se fala. Pois bem, o que fez o Ministério Público quando foi Estado a se manifestar sobre esse acordo entre polícia e colaborador? Não vou referendar. Vou instaurar um procedimento para, inclusive, para que o colaborador traga provas. E ele estava preso, né? Ele ficou preso 4 meses. E eu me lembro depois que o nosso Congresso, o Supremo Tribunal Federal, chegou-se a discutir, ministro Flávio Dino, se uma pessoa poderia celebrar um acordo, não sei se Vossa Excelência vai se recordar disso, de colaboração premiada quando ele estivesse preso. Chegou a ter esse debate no Brasil. Chegou a debate no Congresso e chegou a ter esse debate nesta Corte. Por quê? Diante de tantos acordos que foram feitos, sem provas, sem coerência, com coladores que mentiu. Portanto, precisa se dizer com todas as letras que este colaborador ficou 4 meses e, durante 4 meses, privado, inclusive, de falar com a família, com a esposa e com o filho. E com o pai, perdão. Portanto, a primeiro vício é que ele não tem a manifestação, a anuência do Ministério Público, lembrando que esta Corte tem uma decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal, com votos maravilhosos, especificamente do ministro Gilmar Mendes e do ministro Dias Toffoli, que fala da importância, da relevância da manifestação do Ministério Público. Posteriormente, Sua Excelência, o eminente relator, menciona que durante as investigações, mas após a homologação, a PGR opinou pela manutenção do acordo, o que é verdade, mas quando da celebração do acordo, esse fato não ocorreu. A segunda questão da nulidade deste acordo é a falta de ausência de provas, né? Evidentemente, também naquela época, ministro Flávio Dino, essa Corte debateu, nos acordos que tinham sido celebrados na Lava Jato, a falta de apresentação de provas. Neste caso, o Ministério Público instaurou um procedimento para que o réu colaborador apresentasse provas e ele não apresentou. Apenas uma narrativa, eminente ministro Flávio Dino, uma narrativa que a Polícia Federal fez com que ele tivesse e que o Ministério Público abraçou de todas as formas essa narrativa, que é uma narrativa bem colocada, bem escrita, mas absolutamente desprovida de provas. Eu ouvi aqui, atentamente, a fala do eminente advogado, do réu colaborador, quando ele mencionou que o réu colaborador fez este acordo tranquilo, de livre e espontânea vontade. Leu aqui um trecho de um áudio dele. Isso aqui não é nada, isso é uma divergência, é tão natural ter divergência. Voluntariedade é o requisito fundamental para a celebração de um acordo de colaboração premiada, e todos os operadores de direito sabem isso. Nestes autos, neste processo, o que menos existiu, respeitando entendimentos diversos, foi a voluntariedade. A revista Veja, de fato, publicou em 2024 uma matéria com áudios do colaborador com o interlocutor. Áudios esses que jamais foram desmentidos pela parte. Eu peço licença para ler rapidinho. Queriam que eu falasse coisa que eu não sei, que não aconteceu. Eles não aceitavam e discutiam. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. Eles estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade.
Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. Entendeu? Disse ainda o réu colaborador. Eles são a lei agora. A lei já acabou há muito tempo. A lei é eles. Eles são a lei. O Alexandre de Moraes é a lei. Ele prende, ele solta quando ele quiser. Com o Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação. ID-FC 43 609 e PET 11767. Se isso aqui não é coação, eu não sei o que é. Fala do réu colaborador. Eu não ouvi do eminente advogado a leitura desses áudios, ministro Fux. Eu não ouvi. Pode ser que eu esteja enganado, mas eu não ouvi. Nessa ação penal, já na instrução desta ação penal, a revista Veja traz outra matéria com diálogos do réu colaborador e com um advogado que atua neste feito. E aí tem uma questão importante, né? A credibilidade desse réu colaborador. Porque ele é aqui, interrogado perante o eminente relator, quando Celso Vilardi, advogado do presidente Bolsonaro, pergunta se ele, por acaso, já usou o perfil @GabrielaR702, ele nega textualmente, ministro Flávio Dino. Textualmente. Mas o que acontece? Na sequência, a revista Veja faz uma matéria que mostra a troca de diálogos entre o réu colaborador e este advogado, onde, novamente, ele ratifica a coação que sofreu neste feito. Eu ouvi da tribuna e li uma petição que os eminentes advogados contestam que o réu colaborador teria mantido esse diálogo. Mas, como bem disse o Celso Vilardi, tem um ofício da Meta que informa textualmente que esta conta está vinculada a qual e-mail? E-mail do réu colaborador. Mais do que isso, é apreendido o celular do réu colaborador. O que encontram nesse celular, eminente ministro Luiz Fux? A senha dessa conta. Ah, mas não foi feita uma ata. É isso mesmo? Vai se negar que ele era um interlocutor? É inacreditável. Portanto, ele mentiu a Vossa Excelência no seu interrogatório e mentiu porque continuou falando com pessoas que não poderia falar sobre um tema de colaboração premiada, porque é sigiloso, ele deveria manter o sigilo. E mais do que isso, ratificou a coação. Portanto, não há a menor dúvida que a voluntariedade neste acordo de colaboração premiada ficou ali, ó, à margem. Esquece voluntariedade. Esquece voluntariedade. Foi coagido, sim, e quem diz isso é ele. Não é esse advogado, não são os outros advogados que usaram a tribuna, é simplesmente ele. Portanto, a defesa entende que esse acordo está maculado por esses três vícios e ratifica o que disse quando recebeu a denúncia, que este é o momento que essa corte pode rever essa decisão. Passo agora, presidente, ao mérito. Eu ouvi o tempo inteiro, eu falava assim, não, mas não tem só a colaboração nesse processo contra Braga Neto. Tem provas, tem um monte de prova. Nós estamos falando de quase 80 terabytes de documentos. Eu vou repetir da tribuna. 225 milhões de áudios e mensagens, ministro Luiz Fux. E o que tem contra Walter de Souza Braga Neto é esta delação mentirosa e 8 prints adulterados, e eu vou dizer isso e vou provar isso, já provamos nos autos. É absolutamente só. Acusação que fez um discurso muito bonito aqui, muito bem lido, inteligente, evidentemente, nós estamos falando do Procurador-Geral da República. Mas não tem prova. É um discurso, é uma narrativa acusatória. Não se pode condenar alguém com base numa narrativa. Há de se condenar alguém com base em provas. E o Ministério Público, com o máximo respeito, não trouxe provas nenhuma. E não trouxe provas, não por incompetência do Ministério Público, presidente Nanin, não por inércia do Ministério Público,
É porque não as tem. Não as tem com relação a Walter de Souza Braga Neto. É disso que precisa se falar. Com todo esse documento, com toda essa quantidade industrial de documentos, ministra Carmen Lúcia, o que nós temos contra Braga Neto é esta delação, que eu vou aqui, a seguir, rebater ponto por ponto, e oito prints contra Braga Neto? Não é possível, não é possível. Olha a afirmação que constou da manifestação da PGR. Valendo-se do seu poder de influência no núcleo decisório mais importante da Presidência da República, o réu atuou de forma incisiva para garantir o êxito da empreitada golpista, coordenando as ações mais violentas da organização criminosa. É duríssimo esse parágrafo. É duríssimo esse parágrafo que a PGR faz ao meu cliente. E a PGR, presidente Zanin, ela se baseia na fala de Mauro Cid para duas afirmações. Que o encontro realizado na casa de Braga Neto, de aproximadamente 20 minutos, foi debatido o plano Punhal Verde, Amarelo e Copa 2022. E o financiamento, a entrega por parte de General Braga Neto para dar suporte à execução do plano. Ministro Luiz Fux, eu queria saber em qual das inúmeras versões apresentadas pelo colaborador a PGR se manifestou. E aqui está quando Vossa Excelência fala 9, 10 delações. Eu vou mostrar a Vossa Excelências nos 7 versões que foram apresentadas pelo réu colaborador. É inacreditável. Sobre o general Braga Neto. Em qual a Corte, o Ministério Público se apoiou? Vai se condenar uma pessoa com base em 7 versões. Isso não é prova. Isso é uma farsa. Isso é uma mentira. Uma mentira de quem não respeita ninguém, de quem não tem credibilidade. A primeira versão, ministro Fux, foi apresentada alguns dias depois, após a celebração do acordo. Em 28/8/2023, o réu colaborador presta um depoimento, ministro Flávio Dino, na Polícia Federal. Pois bem, neste depoimento, ele não fala absolutamente nada do encontro na casa de Braga Neto. Ele presta um depoimento e ele diz o seguinte, desmentindo, inclusive, esse parágrafo fortíssimo que eu li da fala da PGR. Ele diz que Braga Neto não participava do grupo dos moderados. Então, esta foi a primeira versão que ele apresenta, 28/8/23, na Polícia Federal. Ele nada fala, ministra Carmen Lúcia, sobre dinheiro e elaboração e discussão de qualquer plano que atentasse contra o Estado Democrático de Direito. Segunda versão, depoimento prestado em 11 de março de 24. Essa foi o primeiro depoimento que ele menciona, ministro Fux, o encontro na casa de Braga Neto. E é importante que se diga que Braga Neto, naquela oportunidade, ele tinha sido um interventor, ele tinha sido ministro de Estado e ele tinha sido candidato à vice-presidência. Portanto, ele era uma celebridade dentro do Exército. Portanto, era absolutamente natural que ele recebesse, que ele fosse procurado para uma visita, para tirar uma foto. Este foi o primeiro depoimento que ele menciona em 11 de março de 24, portanto, muito tempo depois que ele celebrou o acordo de colaboração premiada, que ele menciona este encontro, ministro Flávio Dino. E ele diz que foi um encontro absolutamente para isso, para abraçar e conhecer os dois oficiais que não conheciam o general Braga Neto na sua casa. Foram até lá e foi esse encontro. Ele é chamado pela Polícia Federal. E foi exatamente depois desse depoimento que ele começa a sofrer a coação por parte da Polícia Federal para que ele acolhesse a narrativa da Polícia Federal. Ele diz isso com todas as letras posteriormente. Terceira versão, presidente. Nessa terceira versão, novamente, ministro, ele fala que a Polícia Federal queria que ele dissesse coisas que ele não disse. Exatamente sobre esse encontro na casa de Braga Neto.
Depoimento prestado em 19/11/2024. E aí ele vai para o quarto depoimento, para a quarta versão. Diante do que a Polícia Federal entendeu, e vamos lembrar que ele foi, voltou, teve um depoimento, inclusive, que Sua Excelência, o eminente advogado, não colocou, que ele, quando ele sai preso, que ele desmaia, né? Ele desmaia. Basta ver o vídeo, ele desmaia, quer dizer, a condição pessoal dele não me parecia de quem estava mais tranquilo, de quem estava prestando depoimento com tranquilidade. Mas ele presta a quarta versão. A quarta versão é numa audiência presidida pelo eminente relator, que evidentemente faz as advertências de que ele tem que dizer a verdade, que caso ele perdesse o acordo, caso ele mentisse, ele perderia o acordo, as condições do acordo, e ele traz uma grande novidade. 15 meses depois do primeiro depoimento que ele prestou, eminente ministra Carmen Lúcia, o réu colaborador traz um simples detalhe: a entrega de um dinheiro para o financiamento de um plano que atentasse contra o Estado Democrático de Direito. É razoável imaginar que uma pessoa, que um delator, demore 15 meses para trazer este fato ao eminente relator, às autoridades, ao Ministério Público, à polícia? É razoável imaginar que isso? Eu, com a máxima vênia, acho que não. Acho não. É um escândalo. É um escândalo ele esquecer este detalhe. Nós não estamos falando disso, de uma abotoadura, de um relógio, de um brinco. Nós estamos falando da entrega de um dinheiro para financiar um golpe de Estado. E vai se dar credibilidade a este réu delator que mente descaradamente o tempo inteiro, que mente nessa corte, que mente perante no interrogatório. Não é possível. Não é possível, ministro Flávio Dino. Evidentemente que essa defesa tem que se indignar com isso. Meu cliente está preso. Meu cliente está preso com base na delação dele. Foi esse fato que trouxe a prisão do meu cliente. Meu cliente foi preso o processo inteiro. Um irresponsável, esse tenente-coronel Mauro Cid. E um irresponsável, para ser educado na palavra, porque eu estou no Supremo Tribunal Federal, eu tenho e devo manter a liturgia. Depois eu vou falar dos detalhes, né? Porque ele também, ministro Flávio Dino, ele presta lá na frente, eu vou explicar, evidentemente, ele não sabe aonde ele entregou. Cada hora ele vai dizendo, um dia, faz... É um escândalo, é um escândalo. Quinta versão. Quinta versão, ministro Luiz Fux. A quinta versão é um depoimento ocorrido no dia 5 de dezembro de 24. Aí é um depoimento que ele presta na Polícia Federal e que ele dá detalhes da entrega desse dinheiro. Delação feita em agosto, 15 meses depois, aí ele começa a se lembrar desse pequeno detalhe. E aí ele menciona que ele não sabia se era do Palácio Planalto, do Alvorada, da biblioteca, mas é o que ele fala ali, ele começa a trazer esse depoimento. Mas aí nós temos, presidente e ministro Fux, a sexta e a sétima versão. É inacreditável. É inacreditável a PGR. Eu sei que ela faz umas reservas, né? Tanto que pede uma redução, e o Celso explicou que não é caso de redução, é caso de anular. Mas ele traz a sexta e a sétima versão. A sexta versão ele traz no interrogatório. Vossa Excelência presenciou, ministro Fux. Aí no interrogatório, ele já nem lembra direito também para que serviu. Ele chegou a dizer no interrogatório que não... Essa questão, quando ele fala do dinheiro, ele não consegue nem dizer para que servia direito o dinheiro. Ele volta atrás. Ele volta para a segunda e para a terceira versão. Como é que pode, ministro Fux? Como é que pode essa delação ficar em pé? Ela é um pó, ela é nada. Ela é uma farsa. Ela não pode servir de base para isso. E não tem nenhuma outra prova. Eu falo em nome de Braga Neto. Não tem nenhuma outra prova contra ele. Mais de 70 terabytes nós temos essa delação, essa farsa, essa ficção, essa narrativa e mais nada. E 8 prints que eu vou mencionar aqui na sequência. O agendamento prévio. O Ministério Público constrói a narrativa
de que teria tido um agendamento prévio, ministro Fux, para essa reunião na casa de Braga Neto. Cadê a prova disso? Cadê a prova? Cadê a mensagem? Cadê o áudio de Braga Neto falando com o Mauro Cid? Olha, Mauro Cid, você vai lá no dia 12 de novembro, na minha casa, porque nós vamos discutir o plano que vai atentar contra as autoridades deste país, contra o presidente da República e contra o eminente ministro relator. Cadê a mensagem de algum dos colaboradores com as pessoas envolvidas nesse sentido? Não existe. O que existe é o contrário, ministro Flávio Dino. O que existe é uma troca de mensagens entre o réu colaborador e um dos presentes na casa do general Braga Neto, minutos antes. Não sabia onde ia, onde era o endereço. Isso está nos autos. Isso é prova, porque a defesa fez prova. Porque, nesse caso, a gente teve que fazer a prova. O Ministério Público não fez prova nenhuma. Mas nós tivemos que fazer a prova do que nós falamos. E nós juntamos mensagens disso, eminente ministro Flávio Dino. Não teve agendamento prévio nenhum. E o assunto debatido? É crível imaginar que a discussão de um plano que atentasse contra o Estado Democrático de Direito demorasse 20 minutos. É isso mesmo, ministro Fux? Nós estamos aqui a falar, porque essa é a tese da acusação, porque isso não há dúvida, que o encontro na casa de Braga Neto demorou 20 minutos. Isso não tem dúvida. 25, 18, vamos falar em 30 minutos. 30 minutos, eminente ministra Carmen Lúcia, foi se discutido um plano que atentasse contra o Estado Democrático de Direito, de um general 4 estrelas com 2 oficiais. Todo mundo conhece as hierarquias do Exército. Evidentemente que não foi. E todos os personagens ouvidos que estavam nesse encontro disseram isso. Os 2 oficiais que foram visitar o general Braga Neto, eminente ministra Carmen Lúcia, eles falam textualmente que eles vieram a Brasília para questões familiares. Não existe uma única prova. O próprio réu colaborador, quando disse aqui, disse que não presenciou a discussão de qualquer plano, o Punhal Verde e Amarelo ou Copa 22. E aí ele diz, inclusive, que ele sai desta reunião, que ele não fica o tempo inteiro, porque ele tinha uma reunião depois no Palácio Planalto. Alvorada, perdão. Mentiu de novo. Mentiu de novo. Nós provamos com mensagens, não é narrativa da defesa, com mensagens, que a reunião que ele teve no Palácio com o presidente foi antes, foi às 3 horas. Está juntado o link, porque ele vai até o Palácio para ajudar o presidente Bolsonaro na reunião, ele tinha que usar o link. Portanto, ele participou o tempo inteiro da reunião, ministro Flávio Dino. Isso nós provamos, eu não estou dizendo aqui, não é papo de advogado. Está provado nos autos. Está provado, ministro Zanin. Então, ele presenciou o tempo inteiro. E o tempo inteiro, em momento algum, discutiu-se qualquer plano que atentasse contra o Estado Democrático de Direito. Entrega do dinheiro. Eu confesso a Vossa Excelência que, quando eu estava me preparando para essa sustentação, ministro Fux, esse é o tema que me deixa mais indignado, porque a desfaçatez do réu colaborador é inacreditável. Repito, 15 meses, ministro Fux, 15 meses para trazer este fato a Vossas Excelências, ao processo, perdão. Olha o que disse o tenente-coronel. Eu vi o currículo inteiro, quando o eminente advogado falou do currículo dele, e eu também quero dizer uma coisa. Eu não estou pedindo a absolvição de general Braga Neto pelos serviços prestados ao país, não. Eu estou pedindo a absolvição de Braga Neto porque não tem prova, porque ele não praticou crime algum. Então, evidentemente que ele é um homem de passado nesse país, mas não é por isso que eu estou pedindo a defesa, a absolvição dele. Estou pedindo porque ele não cometeu crime nenhum. Eu estou mencionando isso porque eu ouvi o eminente advogado fazendo aqui o currículo do Mauro Cid. Tem currículo, mas tem que dizer a verdade, não pode mentir. A primeira declaração sobre o dinheiro, portanto, é no dia 21 de novembro de 2024. Data da entrega. Se eu não estou enganado, foi no dia 6/12. Ah, não. Não, então não foi nesse dia, não, ministro. Acho que foi antes. Foi antes. Local da entrega.
Palácio do Planalto ou da Alvorada. Segundo depoimento, em 5 de dezembro de 2024. Isso nós estamos, evidentemente, que está juntado aos autos, inclusive com a página e com o ID. Só não vou ler para não cansar Vossa Excelência, mas, evidentemente, que eu sei que tem que fazer a referência aos documentos. Data da entrega. 15 dias depois, hein? Eu não consigo lembrar o dia. O local da entrega. Eu tenho quase certeza que foi no Alvorada. Até me lembro que eu botei na minha mesa, ali na biblioteca do Alvorada. Agora aqui ele já me traz a biblioteca. 9/6/25, no interrogatório nesta corte, no Supremo Tribunal Federal. Data da entrega. Aí depois, acho que realmente o espaço temporal não me recordo. Como é que não se recorda de um detalhe desse? Local de entrega. Com certeza, foi no Alvorada. O local efetivo eu não me lembro. Talvez na garagem, ou ali no corredor, na sala dos ajudantes de ordens, ali. Este advogado. Pode ter sido numa garagem, é isso, réu? Pode ter sido na garagem do Alvorada. Agora nós estamos na garagem. 24/6/25, na Cariação. Data da entrega. 1 ou 2 semanas depois do encontro na residência do general. Acredita que o recebimento teria ocorrido no dia 9 de dezembro. É uma outra data. Local de entrega. Aí ele já começa a tirar para tudo quanto é lado. Disse que não se recordar exatamente, mas que pode ter sido de um dos 3 lugares onde transitava mais no Alvorada. Ou seja, a garagem privativa, a sala de ajudantes de ordens ou no estacionamento ao lado da piscina. Presidente Zanin, é essa fala que vai pôr na cadeia o meu cliente por mais de 20 anos, 30 anos? É com essa fala, com essa mentira, com esse vai e volta que o meu cliente vai permanecer na cadeia e vai morrer no cárcere? Ele não consegue dizer onde foi, ele não consegue precisar a data. Como é que pode? Como é que pode? Isso pode dar base a um decreto condenatório. E aí a narrativa do Ministério Público, interessante, porque ela diz o seguinte, que esse dinheiro, esse suposto dinheiro dado por o Braga Neto, foi o que bancou o plano. As passagens, a hospedagem, o transporte, a alimentação. Está provado nos autos que todos esses gastos, que chegaram ao total de R$ 8.500, R$ 9.000, foram feitos, eminente ministra Carmen Lúcia, com cartão de crédito, não com dinheiro. O único gasto que teria sido feito com dinheiro, ministra Carmen Lúcia, foi a compra de um celular por volta de R$ 2.500. Portanto, também essa narrativa acusatória, ela não para em pé. E o réu colaborador disse que recebeu este dinheiro numa sacola de vinho, lacrada. Ele disse que não abriu essa sacola. Como é que ele sabe que era dinheiro? Como é que ele faz aquele gesto num ato falho aqui no interrogatório assim? É inacreditável. Ele é um artista. Ele é um artista. Ele é um artista de péssima qualidade. Quando ele faz assim com a mão, eu indaguei a ele, o senhor tem prova dessa entrega de dinheiro? Não. O senhor tem prova dessa entrega de dinheiro? Não. Ele disse isso. Portanto, vai se ataca a reputação do meu cliente, porque foi e nós vamos lembrar disso, foi exatamente a fala da entrega do dinheiro que teve como consequência a prisão de Braga Neto. Portanto, cai por terra essa delação. Essa delação não fica em pé de jeito nenhum. Uma outra tese da acusação é que o meu cliente coordenou os ataques virtuais contra o alto comando. É um outro tema que me irrita, com todo respeito, presidente Zanin. Vamos lá. Eu vou repetir, né? 80 terabytes, quase 80 terabytes, 225 milhões de mensagens, enfim, uma quantidade de documento brutal. E o que a PGR
fala que tem de prova contra o meu cliente são 8 prints, ministro Flávio Dino. Primeiro, é importante que se diga da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça que prints não têm validade nenhuma. Nós estamos falando de um diálogo, ele coordenou, segundo o Ministério Público, ele coordenou os ataques virtuais contra o alto comando do Exército, porque teria trocado, durante 4 dias, 8 mensagens, 8 prints com um único interlocutor. Quer dizer que ele coordenou todo esse ataque violento ao alto comando, com 8 prints, em 4 dias, com um interlocutor, ministro Fux. Essa é a periculosidade de Braga Neto. Ele coordenou isso mesmo. É surreal. É surreal. E nós estamos falando, e nós juntamos isso, ministro Flávio Dino, porque essa defesa tem que fazer prova. Os prints que o Ministério Público se relaciona, eles foram adulterados. Nós juntamos um parecer disso, ministro Flávio Dino. Porque o que acontece? Não é uma troca de mensagens, não tem uma cadeia de custódia, ministro Flávio Dino. Eles são prints que foram encontrados no interlocutor, o senhor Ailton Barros. E o que ele faz? Na primeira página, tem lá uma foto com 4 mensagens. Logo depois, para a mesma página, está juntado nos autos, não quero tomar tempo de Vossa Excelência, ele apaga. Adulterou. Ele adulterou a conversa. E não tem cadeia de custódia, não tem começo, meio e fim. Essa prova que o Ministério Público entende que é cabal para provar que o meu cliente coordenou, foi o coordenador dos ataques virtuais ao alto comando. Isso não para em pé. Isso não para em pé. Em 70 terabytes, é essa outra prova robusta, fora delação, que a acusação defende contra Braga Neto. É inaceitável, com o máximo respeito, com a máxima vênia à acusação. E a última questão que eu gostaria de colocar dessa tribuna seria que o Ministério Público aponta, seria a participação de Braga Neto com os ataques de 8 de janeiro. Fatos que merecem um repúdio de qualquer cidadão do bem. Eu disse aquilo quando recebendo a denúncia, presidente Zanin, e quando eu vi os atos de vandalismo, os atos criminosos de 8 de janeiro, aquilo me assustou e eu respondi, eu disse isso nessa tribuna. E vou dizer sempre. Evidentemente que ninguém pode achar que aquilo é um passeio no parque, como disse o eminente relator, quando recebendo a denúncia. Evidentemente que não. Eu acho que eu tenho obrigação de dizer isso aqui. Agora, eu também preciso dizer que tenho obrigação de dizer que o Braga Neto não tem nada a ver com aquilo. O Ministério Público aponta 3 circunstâncias, ministro Fux, que, segundo a ótica da acusação, teria a participação de Braga Neto em 8 de janeiro. A primeira participação é um áudio do general Mário Fernandes, encaminhado a Braga Neto, que ele solicita que o Braga Neto interceda para o não cumprimento de um mandado nos manifestantes. Qual foi a participação de Braga Neto? Nenhuma. Ele não responde a mensagem, o áudio de Mário Fernandes, e mais do que isso, o mandado foi cumprido. A segunda participação de Braga Neto em 8 de janeiro, segundo Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, seria também um áudio que o Mário Fernandes encaminha a Braga Neto para que ele gravasse vídeos apoiando os manifestantes dos quartéis. Qual foi a participação de Braga Neto? Ele não responde o áudio do general Mário Fernandes e não grava vídeo nenhum, áudio nenhum. Portanto, são essas 2 questões. E a terceira questão, inclusive o eminente procurador, doutor Paulo Gonet, professor Paulo Gonet, quando ele fala da sua tese, ele menciona, ministro Fux, um vídeo juntado pelo réu colaborador de um diálogo de Braga Neto que teria sido num acampamento. É mentira. É mentira. Este vídeo não é no quartel. Esse vídeo é no Palácio. A própria PGR, inclusive, depois volta nisso. E mais do que isso, no inquérito policial que investigou a participação de Braga Neto no procedimento correlato a respeito de 8 de janeiro, ele foi inocentado. Em momento algum, a autoridade policial afirma que ele tenha tido participação com 8 de janeiro, que, aliás, no dia de 8 de janeiro, ele estava no Rio de Janeiro jogando vôlei na praia.
Presidente, agradecendo mais uma vez a oportunidade que Vossa Excelência me deu de usar a palavra, e evidentemente que eu sei que Vossa Excelência... Agradeço a todos os ministros, porque, evidentemente, que Vossa Excelência deve ter consultado a todos. O eminente relator disse uma frase que eu concordo. A impunidade deixa cicatriz na democracia. É verdade. Mas a condenação de um inocente, a condenação de alguém sem provas, deixa uma ferida aberta para sempre. Porque essa não tem como corrigir. A condenação de um inocente, ela deixa uma ferida aberta. Não tem como cicatrizar. A democracia, o Estado democrático de direito, evidentemente que tem que ser defendido por todos. Mas, mesmo nessa defesa, nós não podemos deixar de lado o princípio da presunção de inocência. Eram essas as palavras que eu gostaria de dizer nessa tribuna sagrada, emocionado por estar falando perante o Supremo Tribunal Federal, agradecer a atenção de Vossa Excelência e cumprimentar, presidente Zanin, Vossa Excelência pela coordenação e organização desses trabalhos. Meu muito obrigado a todos.